Olá, boa noite. Boa noite. Deputados rejeitam denúncia contra o presidente Michel Temer. Foram 264 votos a favor do arquivamento da acusação e 227 contra. Mais uma vez, Temer dedicou a agenda para receber deputados e governadores em busca de apoio. A sessão na Câmara teve bate-boca entre parlamentares e empurrões. Protestos de Fora Temer foram organizados pela esquerda em vários pontos do país. Aqui em São Paulo, a Frente Brasil Popular fez manifestação na Avenida Paulista. E o procurador-geral Rodrigo Janot pede ao Supremo que Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco sejam incluídos como investigados em inquérito contra membros do PMDB na Lava Jato. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O presidente Michel Temer conseguiu os votos necessários na Câmara dos Deputados para barrar a denúncia de corrupção passiva contra ele no Supremo Tribunal Federal. Numa sessão de mais de 7 horas de duração, o presidente conquistou os 171 votos mínimos necessários para arquivar o pedido de autorização impetrado pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República. A sessão terminou e o governo obteve 264 votos a favor do arquivamento da denúncia, proposta do relatório do deputado do PSDB, Paulo Biacchel, que recomendou o fim da denúncia até que o presidente deixe o cargo em 31 de dezembro de 2018. Os deputados que votaram pela continuidade da denúncia somam 227 votos. Ao menos 19 deputados federais faltaram à sessão de hoje e 2 deles se abstiveram de votar. Entre eles, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. E o presidente Michel Temer realiza nesse momento um pronunciamento oficial sobre a rejeição da denúncia contra ele no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos ouvir a fala do presidente. Em cada brasileiro, em cada brasileira, um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino, inexorável, é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece. Portanto, em palavras finais, eu quero agradecer à Câmara dos Deputados por sua decisão e a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade que acreditaram em nosso país. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil. Muito obrigado. Essas imagens são ao vivo. A sessão que definiu o arquivamento da denúncia contra Michel Temer durou mais de 12 horas. Pontualmente, às 9 da manhã, começou o que foi uma longa sessão. Deputados da oposição entraram no plenário em protesto, com palavras de ordem, bandeiras, uma mala simbolizando dinheiro de propina e até notas falsas, uma de R$100 e outra de $100, ambas com o rosto do presidente Temer. O deputado Paulo Biacchel, do PSDB, foi o primeiro a falar. Ele foi o relator do parecer que rejeita a denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer. Na sequência, foi a vez do advogado do presidente. O Supremo Tribunal Federal, se tivesse já julgado, já teria ele sim enterrado esta denúncia que não passa de um grande cadáver de algo que se pretende ser uma acusação séria para afastar o presidente da República do Brasil do seu cargo. Deem 1 ano e meio só ao presidente da República para ele continuar com a sua obra magnífica. O clima esquentou por várias vezes. O tom foi de bate-boca, insultos e até de empurra-empurra. Os parlamentares travaram uma batalha usando bonecos infláveis, um deles o Pichuleco, e teve até chuva de dinheiro falso. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, que chamou a atenção na semana passada por ter tatuado supostamente com rena o nome de Temer no ombro direito, foi um dos mais exaltados ao microfone. Vocês não têm moral para falar de deputado da base do Temer, para falar de ministro do Temer. Vocês precisam lavar as bocarras com solda cáustica. A resposta veio do líder do PT na casa, Carlos Aratini, que, em referência à tatuagem, colocou um papel com os dizeres "Fora Temer" no ombro.
deviam lavar a boca antes de falar do PT. Como é que o Congresso Nacional faz ouvidos moucos e finge que não ouve a sociedade? Para o país, para a nossa economia, para a retomada do crescimento, não é bom, neste momento, afastar o nosso presidente. O PSDB deixou que os parlamentares tucanos decidissem livremente. Blindar a presidência da República nas investigações só contribui para aumentar a descrença na política e para desmoralizar o parlamento. Nos debates em plenário, o assunto mais citado foi a liberação de mais de 2 bilhões de reais em benefício a parlamentares pelo presidente na véspera da decisão. As negociatas foram chamadas pelos deputados de oposição de balcão de negócios para a compra de votos. Mas o Michel Temer mandou 12 ministros para cá. Eu estava perto de um ministro, aí chegou um deputado e disse assim: ó, ministro, é o seguinte, eu olhei o diário oficial e o meu cargo não saiu. O ministro disse: confie em mim, não saiu, mas vai sair. Enquanto a sessão da Câmara dos Deputados definiu o destino da denúncia contra o presidente Michel Temer, ele manteve a agenda cheia. Numa última tacada para barrar a denúncia, Temer abriu o gabinete no Palácio do Planalto. Antes do almoço, teve audiências com pelo menos 19 deputados. Nem todos constavam da agenda. Também recebeu ministros, governadores aliados e terminou amanhã numa reunião com o advogado dele. Um presidente acusado de manipular recursos públicos para livrar a própria pele. Desde que a denúncia chegou à Câmara, dos 513 deputados, 465 foram beneficiados com a liberação de emendas. É dinheiro do orçamento para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. Foi um recorde. Segundo a ONG Contas Abertas, 2 bilhões e 300 milhões de reais em apenas 2 meses. Quase metade da verba abocanhada por integrantes de 4 partidos: PMDB, PT, PP e PSDB. Hoje, já com a sessão em andamento na Câmara, emendas ainda foram negociadas. O ministro Antônio Embaçaí, do PSDB, um dos 10 que reassumiram o mandato para ajudar a barrar a denúncia, foi visto articulando a liberação de verba em troca de voto a favor de Temer. Além disso, na contramão da promessa de cortar gastos, o presidente nomeou centenas de indicados políticos para cargos comissionados, com salários de até 15 mil reais. E ontem, no apagar das luzes, Temer ainda aliviou dívidas de latifundiários, numa medida provisória estrategicamente divulgada antes de um almoço com deputados da bancada ruralista. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Entre os problemas que se acumulam sobre a mesa do presidente da República, 3 são dramáticos: a dívida pública, o rombo da Previdência e o déficit moral. Para salvar o seu mandato, Michel Temer agravou todos eles. Em vez de conter despesas, comprou deputados e loteou cofres públicos. Sem força para impor sua reforma previdenciária, brindou a bancada ruralista com um refinanciamento de dívidas que custará à Previdência Social uma renúncia de 5,4 bilhões de reais. De resto, Temer revitalizou sua aliança com a banda podre do Congresso, cuja prioridade é preparar novas emboscadas legislativas contra a Lava Jato. Temer vende a tese segundo a qual o sepultamento da denúncia de corrupção contra ele beneficia o país e permite ao governo retomar sua agenda de reformas. É conversa fiada. Segundo o Ibope, 81% dos brasileiros gostariam que a Câmara autorizasse o Supremo Tribunal Federal a julgar Temer. E a maioria da infantaria do governo não quer reformar coisa nenhuma. Deseja manter seus velhos hábitos. Boa noite. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, sejam incluídos no rol de investigados de um inquérito já instaurado contra membros do PMDB no âmbito da Operação Lava Jato.
Janot acolheu uma recomendação da Polícia Federal ao fazer o pedido. Segundo o procurador, a organização criminosa investigada a partir da delação da JBS Friboi é apenas um desdobramento da que já era investigada em um inquérito que inclui 15 parlamentares, ex-parlamentares e assessores do PMDB. Entre os já investigados estão o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ambos presos. O ex-senador e presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Clésio Andrade, do PMDB, prestou depoimento no processo em que é réu no Mensalão Mineiro. Segundo as denúncias, Clésio ajudou a desviar 3,5 milhões de reais de estatais do governo de Minas para financiar a campanha de reeleição do então governador do estado, Eduardo Azeredo, em 1998. Em dezembro de 2015, Azeredo foi condenado em primeira instância a 20 anos e 10 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. No dia 22 de agosto, o recurso será julgado no Tribunal de Justiça de Minas. À época, Clésio era candidato a vice-governador na chapa e, até o início da campanha, era sócio de uma agência de publicidade de Marcos Valério, que seria responsável por fazer os desvios por meio de contratos de publicidade com a Copasa, Companhia de Saneamento, a CEMIG, Companhia Energética e o Banco do Estado de Minas Gerais. O dinheiro ia para a campanha do Tucano via Caixa 2. O ex-senador é também acusado de peculato e lavagem de dinheiro por supostamente tentar ocultar os recursos recebidos de Marcos Valério. A audiência de hoje durou cerca de 2 horas e a juíza perguntou se o ex-senador sabia dos repasses das verbas ilegais para a campanha eleitoral. Ele respondeu que só tem conhecimento do esquema e de seus valores pela imprensa e destacou que se desligou da empresa que era sócio com Marcos Valério antes do início da campanha. Já não estava satisfeito mesmo no relacionamento com o Marcos Valério. Não estava. Ficou muito claro por quê. Não há uma razão específica, né? O desgaste empresarial de sociedade ele vai acontecendo por uma série de fatos e esses fatos chega um momento que a pessoa conclui que não é melhor ficar. Agora a promotoria tem 30 dias para fazer as alegações finais. Depois a defesa terá mais 30 dias para se posicionar e por fim a juíza deve apresentar a decisão. O Tribunal de Contas da União decretou o bloqueio de bens de 9 ex-gestores da empresa responsável pela construção de um dos trechos da Ferrovia Norte-Sul. A intenção é garantir a restituição aos cofres públicos de mais de 70 milhões de reais superfaturados da obra. Os 9 executivos fazem parte da Valec Engenharia, empresa responsável pela construção do lote 2 da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre as cidades de Ouro Verde de Goiás e Jaraguá, no estado de Goiás. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o contrato para a obra recebeu 5 aditamentos que elevaram o preço em mais de 145 milhões de reais. As investigações revelaram que ao menos 70 milhões foram sobrepreço sem justificativa, o que fez com que o TCU decretasse o bloqueio de bens dos envolvidos a fim de garantir a retomada do dinheiro aos cofres públicos. Entre os ex-executivos processados está o ex-presidente da Valec Engenharia, José Francisco das Neves, o Juquinha. Ele foi preso no início de junho pela Operação Trem Pagador da Polícia Federal, que apura um esquema de lavagem de dinheiro nas obras da ferrovia. Juquinha já foi condenado a 10 anos de prisão na Justiça Federal pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Justiça Federal condena o ex-governador do estado do Rio de Janeiro e atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, do PMDB, a devolver 2 milhões de reais aos cofres públicos. A sentença se refere a repasses irregulares de verba de merenda escolar no fim dos anos 80. Moreira Franco disse que não foi comunicado sobre o processo. Moreira Franco, nome de confiança do presidente Michel Temer, teria repassado irregularmente 2 cheques para pagamento da merenda escolar ao ex-prefeito de Miracema, Jairo Bastos Tostes, que também foi condenado. As investigações começaram na década de 90, através de uma comissão parlamentar de inquérito que apurava desvio de recursos na educação do estado. O PMDBista teria entregue 2 cheques em mãos ao então prefeito da cidade fluminense, o que, segundo a sentença, impediu que fosse feito o controle do destino do dinheiro. Moreira Franco governou o Rio de Janeiro entre 1987 e 1991.
Defesa do suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures pede anulação de provas e suspensão de um inquérito no STF. Os advogados de Loures entendem que as provas obtidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal são ilícitas e, por isso, solicitaram a anulação. Neste inquérito, Loures e o presidente Michel Temer são investigados por obstrução de justiça. Ainda não houve denúncia nesse caso. Segundo a defesa, as gravações feitas pelos executivos da JBS comprometendo Loures e Temer são clandestinas. Denúncia da revista Época mostra que o ex-ministro da Agricultura do governo Dilma Rousseff e atual secretário de Políticas Agrícolas do governo Temer, Neri Geller, recebeu dinheiro irregular da JBS Friboi no próprio gabinete ministerial em Brasília. A entrega de R$250 mil aconteceu por meio de um delator da JBS que confirmou a ida a Brasília em outubro de 2014 só para entregar o dinheiro ao ex-ministro. Segundo a revista Época, o dinheiro foi entregue ao ministro da Agricultura pelo delator do frigorífico JBS Friboi, Florisvaldo de Oliveira, conhecido por ser um dos principais agentes da família de Joesley Batista para pagamento de propina a parlamentares em Brasília. Florisvaldo viajou de São Paulo à capital federal com uma mala de dinheiro contendo R$250 mil em dinheiro vivo no mês de outubro de 2014. Na delação premiada firmada com o Ministério Público Federal, Florisvaldo confirmou que a entrega do dinheiro aconteceu no gabinete do próprio ministro na esplanada dos ministérios, quando ele já tinha tomado posse no governo de Dilma Rousseff. De acordo com a denúncia, a mala foi entregue a Neri Geller, do PMDB, já com as investigações da Lava Jato em andamento em Curitiba e na capital federal. Neri ocupa hoje cargo de secretário de Políticas Agrícolas do governo Michel Temer. Procurado, ele diz ter recebido com surpresa e indignação a notícia de que seu nome aparece na delação da JBS e nega as acusações. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, de 12 anos e 2 meses para 15 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão. Os outros 3 réus da apelação criminal, o ex-gerente da estatal Eduardo Costa Vaz Musa e os operadores financeiros João Augusto Rezende Henrique e Hamilton Pinheiro Padilha Júnior, tiveram as penas mantidas. Os 4 foram condenados em fevereiro de 2016 pelo juiz Sérgio Moro em processo da Operação Lava Jato. Zelada, Musa e Padilha foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Rezende Henrique foi condenado por corrupção passiva. Eles pretendiam a redução da pena. Durante a votação na Câmara dos Deputados, cerca de 50 pessoas protestaram aqui na Avenida Paulista contra o presidente Michel Temer. O ato foi organizado pelo movimento Frente Brasil Popular e aconteceu aqui na esquina da Paulista com a Rua Augusta, na frente do escritório da presidência aqui em São Paulo. O ato também contou com a participação de centrais sindicais como a CUT e a POS, o Sindicato dos Professores. Os manifestantes acompanharam a votação lá em Brasília por meio de 2 televisores instalados aqui na calçada. O grupo reagia a todo momento ao voto de cada deputado, ora comemorando e ora protestando contra a postura dos parlamentares. Em um dado momento, um manifestante que teria provocado o grupo maior teve que se isolar atrás de um cordão de isolamento da polícia. Ele precisou sair do local, escoltado pela PM. Eles vieram para cima de mim. Pela manhã, manifestantes bloquearam importantes rodovias de São Paulo. Em Brasília, a Polícia Militar fez uma barreira em frente ao Congresso Nacional. Na Presidente Dutra, a manifestação foi organizada pelo movimento Povo Sem Medo, ligado ao PT e às centrais sindicais como a CUT. Com faixas e aos gritos de Fora Temer e Diretas Já, o grupo colocou fogo em pneus. O trânsito no sentido São Paulo ficou totalmente bloqueado. Na rodovia Regis Bittencourt, na zona oeste de São Paulo, os manifestantes fizeram barricadas com pneus no trecho entre os municípios de Taboão da Serra e Embu das Artes. O trânsito na região também ficou complicado. As 2 rodovias foram liberadas por volta das 8 horas da manhã. Os protestos contra o presidente Michel Temer começaram ontem em várias cidades brasileiras. Em Brasília, policiais fizeram um cordão de isolamento para impedir a aproximação de manifestantes na área do Congresso Nacional. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
Votação da denúncia contra Temer. Em Senado, mais um ato da farsa. Os mesmos tipos, os mesmos votos constrangedores, a moeda de sempre. O processo do impeachment de Dilma, definido como Tabajara por Joaquim Barbosa, estabeleceu nova regra, o vale tudo. O que está em jogo é quem controla o poder, agora e a partir de 2018. Faltaram votos em 2014, providenciou-se uma nova forma para chegar ao poder. Essa que aí está e que hoje teve mais um ato. Todos se lembram do escândalo chamado Mensalão, o do PT. O do PSDB, 19 anos depois, segue virgem. O Mensalão do PT escandalizou o Brasil. Espetáculo que se arrastou por 7 anos. No Supremo, sob batuta do mesmo Barbosa, durou 1 ano e meio e 69 sessões. Qual o crime denunciado naquele mensalão? Parlamentares sendo pagos para votar com o governo. O que se assiste nesse ato da farsa de agora? Parlamentares pagos com emendas e demais moedas para manter um presidente acusado de atos de corrupção pessoal. E o que foi o movimento, o caminho para a derrubada de Dilma, vista por esse ângulo, digamos, comercial, das compras e vendas? Recordemos, Yunes, primeiro amigo de Temer, revelou, foi usado como mula pelo ministro Eliseu Padilha. Quem contactou Yunes em 2014 foi o doleiro Funaro, agora preso. O que disse o doleiro Funaro para Yunes? Que 140 deputados, esses mesmos, foram financiados para tornar Eduardo Cunha presidente da Câmara. Cunha e seus milhões de cunhas comandariam o impeachment Tabajara. Temer fica, não deu Rodrigo Botafogo Maia. Eles ainda estão divididos, mas os que querem o poder de qualquer forma ganharam mais uma. Já não há manifestações com camisas da CBF e as panelas estão guardadas nos armários. Boa noite. Pelo segundo dia, caminhoneiros protestaram em diversas rodovias do país. Houve enormes congestionamentos. Eles são contra o reajuste do valor dos combustíveis. Hoje foram registrados atos no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Em diferentes rodovias, os manifestantes bloquearam acessos e impediram a passagem de veículos, o que gerou enormes filas. As manifestações tiveram início ontem em decorrência da greve nacional proposta por grupos da categoria e motoristas autônomos. Além da redução de impostos que incidem sobre os combustíveis, estão entre as principais reivindicações a revisão no valor mínimo do frete, mais segurança nas estradas e aposentadoria diferenciada. Paulistano teve um dia de sol, com muitas nuvens, é claro, mas ainda nada de chuva. Mas para amanhã, prepare o agasalho e guarda-chuva, porque haverá mudança. Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. A frente fria que veio lá do sul do país promete mudar o tempo em parte do estado de São Paulo. Aqui na capital, a qualidade do ar deve finalmente melhorar de forma significativa com as chuvas a partir de amanhã. Vamos ver as temperaturas? Olha só, nessa quinta-feira teremos mínima de 13 e máxima de 22 graus. Lembrando que vai esfriar ao longo da tarde, por isso não esqueça o agasalho em casa. Na sexta ainda chove fraco e a máxima fica em torno dos 17 graus. E no sábado o dia fica com muita nebulosidade e a mínima prevista de 11 e a máxima também de 17 graus à tarde. E voltamos a falar sobre o pronunciamento feito agora há pouco pelo presidente Michel Temer após a Câmara dos Deputados rejeitar a denúncia de corrupção passiva contra ele. Acompanhe mais um trecho. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade, tenho repetido isso com muita frequência, emana da lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer à lei e à Constituição. São os princípios do direito que nos garantem a normalidade das relações pessoais ou institucionais. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados. E é diante dessa eloquente decisão
que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. E lembramos que este pronunciamento foi feito depois que o presidente Michel Temer conseguiu os votos necessários na Câmara dos Deputados para barrar a denúncia de corrupção passiva contra ele. A sessão foi tumultuada, com mais de 7 horas de duração, e o presidente conquistou os 171 votos mínimos necessários para arquivar o pedido de autorização impetrado pela Procuradoria-Geral da República contra ele. A sessão terminou há cerca de 30 minutos e o governo obteve 264 votos a favor do arquivamento da denúncia proposta no relatório do deputado do PSDB, Paulo Biacchel, que recomendou o fim da denúncia até que o presidente deixe o cargo em 31 de dezembro de 2018. Os deputados que votaram pela continuidade da denúncia somaram 227 votos. Ao menos 19 deputados federais faltaram à sessão de hoje e 2 deles se abstiveram de votar. Bom, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã, né, Ju? Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta quinta, 1h30 da tarde, a chefe Dalva Zanforlin prepara um bolo farofa de maçã irresistível no Cozinha Amiga. Assista agora, Todo Seu.